Bom dia pra você, criatura! Vamos tomar um café junto, sim? Corre lá na padoca, compra um cacetinho e vem aqui em casa que eu fiz uma fornada de beliscão. Além disso, tem totó pronto pra você. E aí, como é que você tá essa semana? Veja lá, nessa produção de hoje, eu quero que você faça uma reflexão sobre o preconceito linguístico. E aí, como é que funciona a lógica da língua falada e da língua escrita? Como é que funciona a aceitação dessa transição de um dialeto para o outro? Por que acontece o preconceito ainda no nosso país? A língua falada é hesitante, interrompida, redundante, não planejada, fragmentada, incompleta, com frases curtas e simples. Vamos falando e criando ao mesmo tempo. Outra característica são marcas de discurso ao fim de frases, como tá. Mas você já notou quantos sentidos pode ter essa simples expressão? Uma expressão nominal, tá legal, tá bom, tá ruim. Então uma expressão verbal, tá falando, tá falado, tá chegando aí. Aí é um verbo auxiliar. E aquele tá da conversação, né? Tá. Então tá, é um marcador de assentimento. Você agora entrou em acordo com uma pessoa e usa esse tá. Mas tá não é aceito como correto, ou é? Vamos dizer o seguinte, e se não aceitar? O que acontece? Não é uma questão de aceitar ou não aceitar, né? É uma questão de entender por que de repente esse verbo estar mudou as suas formas de construção e encolheu. É muito mais interessante ir atrás e tentar descobrir do que dizer, não, isso aí tá errado, isso aí é besteira, imagina, o que é isso? Tá falando muito mal você, com esse seu tá aí, tá? Tá bom? Quando a gente fala em língua, logo a gente pensa em gramática, né? Entretanto, quando você começa a estudar bem uma língua, o que você vê é que a gramática corresponde a um setor da língua. A gramática estuda isso. Como é que eu pego as palavras e as combino com outras palavras, obtendo estruturas replicáveis, que recorrem. Você nota, mas escuta, língua não é só a estrutura, também são as palavras que se estruturam. Então eu tenho todo um setor de palavras, o léxico. Essas palavras e essas expressões da gramática têm sentidos. Ah, bom, isso aí é um outro domínio, então, que é o estudo dos sentidos, que é a semântica. E, finalmente, nós temos a propriedade de estruturar as nossas sentenças criando texto ou discurso. E esses elementos todos nós dominamos quando aprendemos a falar como crianças. Todo mundo conversa. Esse é o uso básico da língua. Era mesmo de se esperar, portanto, que algumas propriedades da língua falada tivessem um poder articulador mais forte. É o que eu tenho defendido nessa abordagem multissistêmica da língua, de que tudo vem da conversação. Quando veio o gravador portátil, nós nos dispusemos a transcrever para o papel tudo o que a pessoa tinha falado do jeito que falou. Por exemplo, as repetições. A pessoa fala, não, porque aí o menino foi, e como foi mesmo? Aí ele chegou e disse essas coisas da língua falada, que são muitas interrupções, muita hesitação, muita repetição. E tudo isso era regular. Na hora que você descrevia, não era ocasional. Aquilo que se falava, a língua falada é uma bagunça. Não, não é. Basta você descrever com cuidado. Não tem nada de bagunça. Aliás, se as línguas fossem bagunçadas, elas não seriam línguas, porque não teria intercompreensão, né? Houve uma entrevista em Porto Alegre que perguntaram lá pro gaúcho, bom, vocês aqui só comem churrasco, né? Vocês não comem peixe. Aí o gaúcho falou assim, peixe aqui no Rio Grande do Sul, a gente come peixe só na Semana Santa. Bom, a sintaxe da oralidade não é uma sintaxe que corre regularmente como na língua escrita. Ele vem como um termo solto, depois ele é repetido com algum complemento informativo, depois ele aparece como objeto direto, a gente come peixe. Então o que a gente viu é que o manejo da sintaxe por parte do falante é muito interessante. A língua escrita já é uma fixação disso tudo. Eu costumo dizer a língua escrita, como um documento linguístico, mente pra caramba, porque ele já dá a coisa passada limpo, por assim dizer. E você fica sem saber como se montou na cabeça do indivíduo aquilo. Mas como na oralidade você põe tudo no ar, completo ou incompleto, então você revela os mecanismos da língua. E ao mesmo tempo ela aponta mais para o futuro, enquanto que a língua escrita aponta para a documentação do que foi no passado. É uma língua
cujas propriedades estão sempre sendo postas em questão pela comunidade que fala. Não são poucos os exemplos dessa transformação. Nas ruas e nas redes sociais, regionalismos, expressões e novas formas de construção da língua são assimiladas ao nosso vocabulário diariamente. E isso cria novas regras. O que está acontecendo no português do Brasil é que é o artigo que está ficando como o marcador do gênero e do número. No padrão culto, coloca-se S para marcar o plural no artigo, no substantivo e no complemento. As meninas altas. Já na língua falada, encontra-se exemplos em que se apagou o S do complemento. As meninas alta. Hoje, é possível observar casos em que o próprio substantivo perdeu seu marcador. As menina alta. Nesse caso, o que marca o plural e o gênero é o artigo. Pode ser uma forma de economizar algo que é redundante na língua. É possível observar também o inverso, variação em palavras que eram invariáveis, como o caso recente observado em redes sociais do pronome que em que as pessoas. Certamente há alguma relação entre essa marcação de concordância só no artigo e só no sujeito, porque há uma harmonia na estrutura da língua. Algo que acontece num domínio acontecerá no outro. A gente faz um esforço para abranger todas as classes e todas as regiões, mas aí se nota uma diferença. O tu, em muitos lugares, foi trocado por você. O nós está sendo trocado por a gente. Vós, na fala do dia a dia, não existe mais. E depois o eles, que pode ficar também eis, está também encurtando essa palavra aí. De sorte que eu tenho essa mudança no quadro dos pronomes e eu vou ter uma mudança no quadro da morfologia do verbo. Em vez de ser assim, falo, falas, fala, falamos, falais, falo, 6 formas diferentes. O que eu tenho no português do Brasil é tudo fala, fala, fala. E quanto às gírias? É extremamente rica a gíria. Às vezes na gíria sobrevive um traço antigo da sua língua. E é um objeto de estudos e é língua também, não é? O que acha da expressão deu ruim? Deu ruim, é. Uma coisa que não deu certo. Querem dizer uma coisa só, que seria arruinou, né? Esses verbos suporte são muito substituíveis uns pelos outros. Você pode trocar o ficou e ficou ruim pelo dar, porque o dar aparece em outras construções desse tipo. São 2 palavras que querem dizer uma coisa só. Cadê o fulano? Deu no pé. A gente não fala? Foi embora. Ué, então eu pego aquele deu, que aparece como verbo suporte daquela expressão, e passo para essa aqui. Deu ruim. Quando a pessoa disse isso pela primeira vez, quem disse isso fez um raciocínio muito interessante. Uma coisa rica. Nem que ele não saiba explicar. Mas aconteceu isso na cabeça dele, na mente, para ele poder usar essa expressão deu ruim. Tudo isso tem explicações que revelam características da nossa língua. Nada disso é besteira. O linguista não está preocupado se o indivíduo está falando a língua de Estado ou escrevendo aquela língua. Não, ele está se expressando. Então qualquer fato que o gramático pode considerar errado, para o linguista é uma pergunta interessante. Ué, mas por que aconteceu isso aqui? Se a pessoa usa uma expressão que é da família dela, a escola fala, está errado. Você é burro, teu pai é burro, a família toda burra. Vocês estão falando tudo errado, tem que ser assim. Esse comportamento cria uma barreira entre a criança e a escola. Então eu não quero isso. O que é? Eles me condenam lá, e condenam aonde? Na sua língua, que é a coisa mais preciosa que você tem. O que a escola deve fazer é agregar uma outra língua, que é a língua da escola, a língua escrita e a língua da escola. Agregar isso, mas sem descartar completamente a língua familiar. Tem que respeitar a variabilidade, porque isso é inerente à língua. Então você fica um bilíngue. Bilíngue na sua própria língua. Você tem um recorte modelo VUNESP. E apesar de eu ter pirado e feito uma coletânea gigante para você, sim, desculpa. Apesar disso ter acontecido, o meu intuito foi oferecer caminhos, porque existem muitas perspectivas para esse tema. Você pode pensar na ideia do dialeto, você pode pensar na reflexão das gírias, você pode pensar na questão dos erros e acertos, você pode pensar na variação linguística com relação a sotaque,
Você pode pensar em mercado de trabalho, você pode pensar no que é culto e esperado e como é que funciona o preconceito com aquilo que é coloquial, sim? Além disso, é um tema muito interessante e dá um espaço tão grande para a gente pensar no valor da palavra e como essa palavra nos leva mais longe. Por exemplo, quando você desconhece o sentido de uma palavra, é como se você desconhecesse todo o conceito, como se você desconhecesse toda a função que aquela palavra carrega. Então, conhecer palavras permite um conhecimento de mundo maior. Sim? Espero que você curta fazer esse tema. Ele é divertido, ele é divertido. Um beijo pra você, até daqui a pouco.